Oi, pessoal! E aí, como que vocês estão? Hoje a gente vai terminar a segunda parte da aula de genética, né? E nessa aula a gente vai abordar um pouquinho sobre grupos sanguíneos, transfusão de sangue e os tipos de heranças mais cobrados no Enem e nos outros vestibulares, tá? Então vamos começar. Então vamos começar pelos grupos sanguíneos, né? Então, pessoal, o que é importante para vocês saberem aqui, né? Então, vamos começar por alguns conceitos, que é o conceito de aglutigênios e de aglutininas, né? Os aglutigênios, eles são antígenos encontrados nas hemácias humanas, né? E as aglutininas são os anticorpos dissolvidos no plasma sanguíneo, né? E a reação entre aglutigênio e aglutininas é chamada de aglutinação, o que provoca a aderência entre a célula e a sua destruição também, né? Então, a gente tem 4 tipos sanguíneos, né? Que é o A, B, o AB e o O. E aqui eu coloquei uma pequena tabelinha aqui, ó, para vocês saberem quem que é o aglutigênio, quem é a aglutinina, quem tem o que e quem não tem, né? Porque é importante saber que aqui no caso do AB ele não tem anticorpo e no caso do O ele não tem o antígeno, né? Mas eu vou explicar isso melhor, o porquê que eles não têm na parte de transfusão sanguínea, né? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a transfusão sanguínea. Eu coloquei essa imagem aí que vai auxiliar eu a explicar para vocês, né? Para vocês também poderem conseguirem visualizar e entender mais fácil, né? Então, esse esquema aí, ele mostra as possibilidades de transfusão de sangue no sistema ABO, né? E é importante a gente notar aqui que os indivíduos do grupo AB, por não possuírem aglutininas, que a gente já comentou no último slide, eles podem receber todos os tipos de sangue. Por isso que eles são considerados receptores universais, tá? E se a gente parar para pensar numa situação totalmente contrária, né? O grupo O ele possui, né, os 2 tipos de aglutinina no plasma e só pode receber sangue de doadores também do grupo O. Mas como ele não possui aglutigênios, né, daí não pode ser aglutina, não é possível acontecer a aglutinação, né? E por isso que o sangue do tipo O, né, ele é considerado o doador universal. Também é importante a gente falar aqui um pouquinho sobre o sistema RH, né? Os indivíduos que são chamados de RH positivo, né? Os indivíduos são chamados de RH positivo quando eles não possuem, quando as suas hemácias elas reagem com um anticorpo RH. E as que não reagem, a gente chama de grupo RH negativo, né? A herança do RH, gente, ela é determinada por um par de alelos, que é o Rzão e o Rzinho, né? O gene R dominante, né, que é o Rzão, ele é dominante sobre o Rzinho, tá? É importante a gente saber disso. E determina a presença dos antígenos RH nas hemácias. Então, ele é responsável pelo fenótipo RH positivo. Aí eu coloquei um esqueminha aqui do lado para a gente saber quem doa para quem recebe para quem, né? Então, basicamente, o RH positivo ele só doa para RH e o RH negativo ele pode doar tanto para RH negativo, tanto para RH positivo. Por isso que quando vocês verem algum exercício falando de cruzamentos de pessoas com sangue A positivo e B negativo, enfim, é a partir daí que vai surgir algumas doenças e tudo mais. E agora, na segunda parte da aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre as heranças genéticas, né? Então, a gente vai começar pela herança dominante autossômica, né? Ela também é conhecida por DA, e ela é uma doença que é herdada quando o gene alterado é o dominante.
sobre o gene normal, né? E a única cópia da mutação, gente, ela é suficiente para que a doença se manifeste. Ser autossômica, ela implica que as alterações estão em um dos 22 cromossomos autossômicos não sexuais, né? E pode afetar filhos e filhas igualmente, né? Nesse caso, os indivíduos, eles geralmente aparecem em todas as gerações familiares e a probabilidade de cada criança herdar a patologia é de 50%. Então, eu coloquei aqui um esqueminha para vocês entenderem mais ou menos como que vai ser pedido na hora da prova. Eles vão dar esse heredograma, né? A gente aprendeu na aula passada o que é um heredograma, e vocês sabem que os quadradinhos e os círculos pintados são os indivíduos afetados, né? Então, e aqui eu coloquei basicamente um resuminho do que eu falei, né? O fenótipo, né? Ele aparece em todas as gerações e todo animal afetado tem um genitor afetado. Qualquer filhote do genitor afetado tem risco de 50% de herdar o caráter, né? Familiares fenoticamente normais não transmitem o fenótipo para os filhotes. E machos e fêmeas têm a mesma probabilidade de transmissão. Foi o que eu basicamente falei. E na hora da prova, vocês vão ter que bater o olho e vão ter que entender e saber que tipo que é esse heredograma, qual é o tipo da herança desse heredograma, né? Então, vocês, sabendo a teoria, que foi o que eu acabei de explicar, vocês conseguem, porque aqui você consegue ver, ó, aqui, ó, toda a geração está afetada, todo mundo que é afetado tem um genitor afetado, tanto homem como mulher é afetado aqui, enfim. É importante vocês saberem essas definições que vão te ajudar bastante na hora da prova. Então, vamos para a herança recessiva autossômica. Ela também pode ser encontrada como AR. E nesse tipo de herança, gente, ela ocorre quando o gene normal predomina sobre o gene mutado. E as duas cópias do gene alterado são necessárias para que os sintomas apareçam, né? Como é de origem autossômica, o gene alterado, ele é encontrado em um dos 22 cromossomos não sexuais, né? E pode ser herdado igualmente por filhos e filhas. Esse tipo de doença não costuma aparecer em todas as gerações e de uma família, e ela é necessária que ambos os pais sejam portadores de uma cópia variante do gene. Nesses casos, em geral, a probabilidade de herdar essa doença seria de 25%, 50% de ser doador assintomático e 25% de não carregar a variante genética. Do mesmo jeito, eu coloquei aqui, ó, um exemplo de herança autossômica recessiva, né? E aqui o resuminho também do que eu acabei de falar. Agora, a herança recessiva ligada ao X, tá? A herança recessiva ligada ao X ocorre quando o gene alterado está no cromossomo X. Mas o gene normal predominante mas o gene normal predomina sobre o mutado, tá? E nesse tipo de doença é muito comum nos homens, pois eles só têm uma cópia do cromossomo X. E se herdarem a cópia variante, desenvolverão a doença, né? Enquanto as mulheres que herdam uma cópia só da variante, elas são portadoras da condição, mas não terão a doença, porque elas possuem 2 cromossomos X, né? Do mesmo jeito, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem. Esse círculo com ponto no meio, ele é para representar mulheres portadoras, mas não deficientes ou que não carregam esse tipo de patologia, tá? E os homens aqui são os que mais são os mais afetados, como vocês conseguem ver, né? Aqui, do mesmo jeito que eu acabei de falar, um resuminho que é importante vocês saberem, né, para vocês poderem conseguir entender o que está acontecendo nesse heredograma, né? Agora, a herança dominante ligada ao X, tá?
A herança dominante ligada ao X, ela ocorre quando o gene alterado está no cromossomo sexual X, né? E o gene variante predomina sobre o normal. As mulheres que carregam dois cromossomos X, enquanto os homens têm apenas um. De modo geral, de vista geral, né? Como as mulheres herdam uma cópia desse cromossomo, tanto o pai quanto a mãe, os homens herdam sua cópia do cromossomo X apenas da mãe, tá? Eles são mais propensos a serem afetados por esse tipo de doença. Se a mãe tem a doença, seus filhos têm a mesma chance de herdar essa condição, independente do sexo. No entanto, se for o pai que é afetado, todas as filhas terão a doença, enquanto seus filhos serão saudáveis. Tá, e como que funciona, né? Coloquei o heredograma aqui, né, para vocês entenderem. Então, aqui está o resumo. Então, os machos afetados, né, eles se acasalam com fêmeas normais. Não tem nenhum filhote macho afetado, mas todas as fêmeas são. E os filhotes de ambos os sexos com o genitor com a doença têm 50% de herdar o caráter. Por que que ocorre? Porque quando é o pai que é dominante, perdão, que o pai tem essa herança dominante ao X, todas as filhas vão ter. Pelo simples fato de que é o pai que doa um X, mulher é XX e homem é XY. Então, só de ter um X, você já vai ter a doença. E por que não acontece com os homens? Porque um pai doa para o filho o cromossomo Y e não o X. Quem doa o X é a mãe. E se a mãe é normal, então o filho vai ser normal, entendeu? Só as filhas que não. E a última herança, que é importante também, que é a herança mitocondrial, né? Ela é a parte mais importante do material genético, né? E ela é encontrada nos cromossomos, né? Dentro do núcleo das células, mas há pequena quantidade de DNA encontrada nas mitocôndrias, que são organelas celulares envolvidas no metabolismo, né? A gente já teve aula de mitocôndria. Este DNA mitocondrial, ele é transmitido com um padrão de herança característico, porque as mitocôndrias, elas são herdadas da mãe, né? Por causa disso, todos os filhos de uma mãe afetada herdarão a alteração, tá? Sendo assim, no caso de um homem afetado ser o pai. E aí eu coloquei o exemplo aqui, então a mãe é afetada, então ela transmite para todos os filhos, entendeu? Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa também, ó. Aqui também todos os filhos terão. E era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente então finaliza as aulas de genética para vocês treinarem a matéria tanto dessa semana como da semana passada também, que é uma aula importante, que foi sobre lei de Mendel. Eu deixo disponível para vocês no Drive uma lista de exercícios e também a apostila para vocês poderem revisar, tá? É isso, beijão e até a próxima aula. Tchau!